versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga estou procurando. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma outra e a outra banda, vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. Poderia sentar? Sagrado, no livro de Êxodo, no seu capítulo 2, para que nós possamos entender, é necessário nós voltar um pouco. A Bíblia diz, aleluia, que no nascimento de Moisés, aleluia, o rei daquela época, ele viu que o povo de Israel estava se multiplicando muito. Ele viu que cada vez mais o povo de Israel crescia na terra do Egito. E ele propôs em seu coração matar todos os homens que nascessem naquela época. Ele propôs no seu coração matar todo menino varão que nascesse, porque ele temia, lembrando que aquele povo crescia cada vez mais e podia se revoltar contra o seu rei. A Bíblia diz, sagrada, que no nascimento de Moisés, aleluia, os soldados de Faraó, eles vão, aleluia, até as parteiras, e o decreto era que todo menino egípcio tinha que morrer, mas algumas parteiras, ela ainda tinha temor diante de Deus, e aleluia, e decidiu livrar Moisés. A Bíblia diz, sagrada, que Moisés, ele nasce. A Bíblia diz, sagrada, que quando Moisés nasce, a sua mãe vai, aleluia, vai sustentar Moisés, aleluia, vai colocar Moisés em um cesto. E a Bíblia diz, aleluia, que aquele menino Moisés vai ser levado, aleluia, à beira do rio. E a Bíblia diz, sagrada, que a sua irmã vai ficar diante do rio, olhando, aleluia, Moisés naquele cesto. A Bíblia diz, sagrada, que naquela noite, aleluia, Miriam, ela vai cochilar por alguns minutos, aleluia, enquanto amanhece o dia. A Bíblia diz, sagrada, aleluia, que a irmã de Faraó, ela veio até o rio para tomar banho. Ela veio até o rio com as suas criadas, aleluia. E quando ela chega diante do rio, a Bíblia diz, sagrada, que ela ouviu o choro de uma criança, aleluia, louvado seja Deus. E elas foram até o cesto para olhar aquela criança. Quem era a criança? Era hebreia, aleluia. E aquele menino, pela lei e pelo decreto do rei daquela época, tinha que ser morto. Mas aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que a irmã, aleluia, a filha de Faraó, ela criou amor pelaquela criança, e ela vai levar, aleluia, Moisés para criar. A irmã de Moisés vai olhar e vai dizer: olha, eu posso trazer uma parteira para sustentar o seu menino até quando ele ficar um pouco mais grande. A Bíblia diz, sagrada, aleluia, que, aleluia, ela vai chamar a parteira. E quem vai ser a parteira? É a própria mãe de Moisés. Ela vai sustentar Moisés, aleluia, vai criar ele, aleluia. Moisés vai crescer, e quando Moisés chega a uma certa idade, aleluia, agora Moisés vai ser levado ao palácio para ser criado como egípcio. A Bíblia diz que Moisés, ele vai aprender, aleluia, sobre a adoração dos falsos deuses. A Bíblia diz, sagrada, que Moisés vai aprender a lei, aleluia, do povo do egípcio. Ele vai estar no Egito, numa terra corrompida, vai ser tratado como tal. Aleluia. Mas só que Moisés, ele vai crescendo, aleluia. E quando Moisés, ele cresce, ele tem em seu coração buscar quem de fato é sua mãe, quem de fato é os seus parentes, quem de fato pôs Moisés no mundo.
que Moisés ele cresce no palácio, aleluia. Moisés ele aprende a lei dos deuses. Moisés, aleluia, ele aprende a lei. E quando Moisés, aleluia, ele chega à fase adulta, aleluia, ele vai olhar e vai ver o seu povo sendo massacrado, aleluia, pelo povo do Egito, sendo açoitado pelo povo do Egito. No pleno século em que vivemos não é diferente. Tem muitos, aleluia, que de nós, aleluia, se afasta e vai para a terra do Egito, começa a ser escravizado, começa a ser humilhado. Aleluia. Moisés ele cresce. E quando ele chega à fase adulta, ele vai procurar quem é esses parentes. E a Bíblia diz que Moisés, da idade grande, ele vai olhar e vai ver o egípcio maltratando o seu povo. Ele vai olhar e vai ver, aleluia, os soldados açoitando o seu povo. A Bíblia diz que Moisés, ele olha para um lado, ele olha para o outro. E ele planeja em seu coração matar um soldado. Ele planeja, ele olha para um lado, para o outro, não vê ninguém. A Bíblia diz que ele mata um soldado. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que o rei naquela época, ele planejou, aleluia, a morte de Moisés. Mas só que o rei esqueceu de uma coisa: quem está debaixo da promessa de Deus, por mais que o mundo, por mais que a dificuldade tenta nos matar, mas ainda existe uma palavra de Deus para as nossas vidas. A última palavra, ela ainda vem do trono de Deus, aleluia, para nos, aleluia, nos proteger, para nos guardar. O propósito do diabo é matar a mim, matar você, mas ele esquece de uma coisa: quem está debaixo da promessa, aleluia, quem está sendo fiel a Deus, pode passar, aleluia, os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca passa. Estou sentindo a presença de Deus na casa, aleluia. A Bíblia diz que Moisés, aleluia, ele vai fugir da terra do Egito. Agora Moisés vai para a terra de Midian. Moisés vai se afastar do Egito. A Bíblia diz que ele vai ficar muitos anos fora do Egito. Mas só que é um preparo, aleluia, para Moisés aprender acerca do único verdadeiro Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que passa-se os anos e o povo dia por dia estava sendo escravizado, sendo humilhado, sendo, aleluia, chicoteado pela mão do faraó. Mas só que chega um período, aleluia, que aquele povo não aguenta mais os açoites. Chega um período que aquele povo já não aguenta mais a humilhação. E aquele povo agora vai orar a Deus. Quem sabe na sua oração, eles vão falar: Senhor, estamos cansados de sermos humilhados. Senhor, estamos cansados de sermos, aleluia, chicoteados. Senhor, estamos cansados, aleluia, de tanta humilhação. O Senhor falou que, aleluia, nós seríamos, aleluia, a nação mais grande da terra. O Senhor disse que, aleluia, nós seríamos a nação que ia alcançar a terra que toda leite e mel. Aleluia, Jesus. Quantos, aleluia, estão aí, Senhor, aleluia, chicoteados, sendo humilhados, clamando a Deus por uma oportunidade? Estamos diante de um tempo em
aleluia, de adorar o Senhor. Estamos em um tempo, aleluia, em que vocês somos privilegiados por Deus, porque podemos, aleluia, nos reunir para adorar o Senhor. Estamos em um tempo em que eu e você somos privilegiados por Deus, porque podemos, aleluia, andar com as Escrituras nas mãos, aleluia, debaixo do braço. Existe, aleluia, irmãos nossos aí, país afora, aleluia, que não pode falar de Deus, aleluia. Mas eu e você ainda temos a oportunidade de reunir para poder adorar o nome dele. Por muitas das vezes reclamamos demais, Senhor, porque 1h30, 2 horas é muito tempo. Sabia que muitos irmãos nossos lá fora, aleluia, queriam ter a oportunidade que você tem? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabia que muitos irmãos nossos lá fora não têm a mesma oportunidade que você tem? Aleluia. Muitos irmãos nossos lá fora estão chorando, aleluia, para ter a oportunidade que eu e você tem, e não valorizamos. Não valorizamos porque murmuramos demais. Senhor, 1h30, 2 horas é muito. Senhor, estou crente demais. Aleluia. Senhor, aleluia, 1h, 2 horas é muito tempo. Sabia que tem irmãos nossos que queriam ter uma oportunidade que você tem e não está tendo? Porque se falar de Deus morre. Vai chegar o dia, vai chegar a hora, aleluia, que a igreja do Senhor, aleluia, no Brasil vai ser perseguida. E muitos de nós vamos olhar e dizer: Senhor, queríamos ter o tempo que outra hora tínhamos. Aleluia. Aleluia. Senhor, 3 vezes na semana é muito, a não salvou no domingo. Estamos muitos, aleluia, das vezes sentindo lá muito santos. Enquanto isso, as almas lá fora estão morrendo, aleluia, nas mãos de Faraó. E a igreja do Senhor, por muitas das vezes, não tem ido atrás. Aleluia. É tempo da igreja na terra se despertar. É tempo de voltarmos a fazer as primeiras obras que outra hora faríamos. Muitos, aleluia, dos nossos irmãos que outra hora estavam aqui, aleluia, mas agora se encontram lá fora. E eu e você se consideramos santos demais e não vamos lá atrás. Enquanto isso, aleluia, as almas estão lá fora clamando. Aleluia. Estão querendo a oportunidade que eu e você tem, e por muitas das vezes não valorizamos. É tempo de voltar, aleluia, a fazer as primeiras obras. É tempo de obedecer ao mandamento de Jesus, aleluia, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Mas pastor, aleluia, se eles não aceitarem, aleluia, aquele que crê for batizado, esse será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Pastor, aleluia, já estamos na igreja pregando, mas é necessário da igreja sair do acomodismo e atrás das almas. Estamos muito acomodados.
É tempo da igreja se despertar. Alabar a sua, xerique a sé, aleluia. É tempo da igreja se despertar. Aleluia, vai chegar o grande dia que a trombeta vai tocar. E Jesus vai perguntar: cadê as tuas obras? Cadê as tuas obras? Senhor, mas eu estava na tua casa te adorando, pregando, e adorando, e as almas, cadê? Aleluia. A cada segundo morre uma pessoa no mundo, aleluia. E por muitas das vezes morrem pessoas do nosso lado, e nós não abrimos a boca para dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma e leva o homem e a mulher ao céu. Aleluia. 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 É tempo de despertar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. O povo de Israel, aleluia, decidiu em seu coração, aleluia, clamar a Deus: Senhor, envia um libertador, tira nós daqui. A Bíblia diz, aleluia, que Moisés estava apacentando, e o Senhor veio falar com Moisés, aleluia, debaixo da sarça. Moisés, aleluia, ouviu o clamor do meu povo. É hora de tu voltar para o Egito, aleluia, para libertar o meu povo. Jesus está dizendo: é tempo de voltar, aleluia, ao Egito para buscar os nossos irmãos. É tempo de voltar ao Egito, buscar os nossos irmãos que estão perdidos.